Capítulo 12. Prometo a vocês que esta é a última vez que vou usar a expressão enquanto isso. Mas é que não consigo ver outro jeito de voltar ao momento em que Klaus havia acabado de explicar ao Sr. Paul a intenção de Sunny ao gritar ahá. Agora, todos na sala dos répteis estavam olhando para Stefano. Sunny tinha um ar triunfante. Klaus tinha um ar desafiador. O Sr. Paul tinha um ar furioso. O Dr. Luca Fonte tinha um ar preocupado. Não dava para saber que ar tinha a víbora incrivelmente mortífera, porque é difícil identificar a expressão facial das cobras. Stefano encarava todas aquelas pessoas em silêncio, com uma expressão oscilante, na medida em que tentava decidir se ia pôr tudo a limpo, expressão que aqui quer dizer admitir que ele era realmente o Conde Olaf e não tinha objetivos inocentes, ou se ia perpetuar sua enganação, expressão que aqui equivale a mentir, mentir e mentir toda a vida. Stefano, disse o Sr. Paul e pôs-se a tossir no seu lenço. Klaus e Sunny esperaram impacientes a continuação do que ele ia dizer. Stefano, explique-se. Você acaba de nos dizer que é um especialista em cobras. Antes, no entanto, você havia dito que não entendia nada de cobras e que, portanto, não poderia estar envolvido na morte do Dr. Montgomery. Que é que está acontecendo? Quando falei aos senhores que não entendia nada de cobras, disse Stefano, estava sendo modesto. Agora, se me dão licença, tenho que ir lá fora um momento e... Você não estava sendo modesto, gritou Klaus. Você estava mentindo. E está mentindo agora. Você não passa de um mentiroso e de um assassino. Stefano arregalou os olhos e seu rosto anuviou-se de raiva. Você não tem provas disso, falou. Temos sim, senhor, disse uma voz que vinha da porta, e todos se viraram para ver Violet, que se achava ali, com um sorriso no rosto e as provas nas mãos. Triunfante, ela atravessou a sala dos répteis até o extremo mais afastado, onde os livros que Klaus havia lido sobre a mamba do mal continuavam separados numa pilha. Os outros a seguiram percorrendo as passagens entre os répteis. Sem dizer uma palavra, ela arrumou os objetos em fileira sobre uma mesa. O tubo de ensaio fechado por tampa de borracha, a seringa com agulha de ponta fina, o pequeno maço de papéis dobrados, a carteirinha, o pulverizador e o espelhinho de mão. O que é tudo isso? Perguntou o Sr. Paul, apontando para a fileira de objetos. Essas, disse Violet, são as provas do crime que encontrei na mala de Stefano. Minha mala, disse Stefano, é propriedade privada, em que você não está autorizada a tocar. É uma grosseira falta de consideração de sua parte, sem falar que estava trancada com cadeado. Era uma emergência, disse Violet calma, e por isso removi o cadeado. Como conseguiu fazer isso? Perguntou o Sr. Paul. Boas meninas não deveriam saber fazer essas coisas. Minha irmã é uma boa menina, disse Klaus, e sabe fazer uma porção de coisas. Rufik, concordou Sunny. Bem, discutiremos isso mais tarde, disse o Sr. Paul. Por ora, continue o que estava dizendo. Quando tio Monte morreu, começou Violet. Meus irmãos e eu ficamos muito tristes, mas também muito desconfiados. Não ficamos desconfiados, exclamou Klaus. Se alguém está desconfiado, isso quer dizer que não tem certeza. Nós tínhamos certeza absoluta de que Stefano o havia matado. Absurdo, disse o Dr. Luca Fonte. Como expliquei a todos vocês, a morte do Montgomery foi um acidente. A mamba do mal escapou de sua gaiola e o mordeu. Ponto final. Perdão, disse Violet, mas os fatos dizem mais do que isso. Klaus se informou sobre a mamba do mal
e descobriu como é que ela mata suas vítimas. Klaus caminhou até a pilha de livros e abriu o de cima. Ele havia marcado a página com uma tira de papel, de modo que na mesma hora encontrou o que procurava. A Mamba do Mal leu em voz alta. É uma das cobras mais mortíferas do hemisfério, notável pelo bote estrangulatório em conjunção com um veneno mortal que produz em suas vítimas um matiz tenebroso, horrível de se ver. Ele pousou o livro e virou-se para o Sr. Paul. Estrangulatório quer dizer, nós sabemos o que a palavra quer dizer, gritou Stefano. Então devem saber, disse Klaus, que a Mamba do Mal não matou o tio Monte. O corpo dele não apresentou nenhum matiz tenebroso. Estava pálido, de uma brancura de chamar a atenção. É verdade, disse o Sr. Paul, mas isso não indica necessariamente que o Dr. Montgomery tenha sido assassinado. Certo, disse o Dr. Lucafonte. Quem sabe, nesta única vez, a cobra não estava a fim de produzir contusões em sua vítima. O mais provável, disse Violet, é que o tio Monte tenha sido morto com esses instrumentos. Ela ergueu o tubo de ensaio de vidro fechado com a tampa de borracha. Esse tubo de ensaio tem uma etiqueta onde está escrito Veneno da Mamba. E, obviamente, pertence ao armário com amostras de venenos do tio Monte. Ela ergueu a seringa com agulha de ponta fina. Stefano, ou seja, Olaf, pegou essa seringa e injetou o veneno no tio Monte. Depois fez mais um furo para ficar parecendo que a cobra o havia mordido. Mas eu gostava tanto do Dr. Montgomery, disse Stefano. Não teria nada a ganhar com sua morte. Às vezes, quando alguém diz uma mentira, é melhor ignorá-la inteiramente. Quando eu fizer 18 anos, como todos sabemos, prosseguiu Violet, ignorando Stefano inteiramente. Herdarei a fortuna dos Baudelaire, e Stefano pretendia ficar com essa fortuna para ele. Seria mais fácil conseguir isso se estivéssemos num lugar onde fosse mais difícil acompanhar seus movimentos, como, por exemplo, no Peru. Violet ergueu o pequeno maço de papéis dobrados. Estas são passagens para embarcar no Próspero, que sai de Porto Enevoado para o Peru às 5 horas de hoje. Era esse o destino para o qual nos levava Stefano quando por acaso esbarramos com o Sr. Paul. Mas o tio Monte rasgou a passagem de Stefano para o Peru, disse Klaus parecendo confuso. Eu vi quando ele fez isso. É verdade, disse Violet. Por isso foi que ele precisou tirar o tio Monte de seu caminho. Ele matou o tio Monte. Violet parou um instante e estremeceu, tomada por um arrepio. Ele matou o tio Monte e apanhou esta carteirinha. É o cartão de identificação do tio Monte como membro da Sociedade Herpetológica. Stefano pretendia se fazer passar pelo tio Monte, entrar a bordo do Próspero e escapulir conosco para o Peru. Mas não compreendo, disse o Sr. Paul. Como foi que Stefano conseguiu saber da fortuna de vocês? Porque, na verdade, ele é o Conde Olaf, disse Violet, exasperada de ter que explicar o que ela, seus irmãos e vocês e eu já sabíamos desde o momento em que Stefano chegou à casa do tio. Ele pode ter raspado a cabeça, depilado as sobrancelhas, mas a única maneira de se livrar da tatuagem no tornozelo esquerdo era com esse pulverizador e com esse espelhinho de mão. Ele espalhou maquiagem por cima do tornozelo para esconder o desenho do olho, e aposto que se esfregarmos o lugar com um pano, vamos ver a tatuagem aparecer. Isso é absurdo! Exclamou Stefano. Veremos, respondeu o Sr. Paul. Quem tem um pano? Não tenho, disse Klaus. Eu também não, disse Violet. Gauil, disse Sunny. Bem, se ninguém tem um pano, é melhor esquecer tudo, disse o Dr. Lucafonte. Mas o Sr. Paul levantou um dedo para dizer-lhe que esperasse.
Para alívio dos órfãos Baudelaire, ele puxou do bolso o seu lenço. Seu tornozelo esquerdo, por favor, disse com firmeza para Stefano. Mas o senhor tossiu dentro dele o dia todo, disse Stefano. Está com germes. Se o senhor é realmente quem as crianças dizem que é, disse o senhor Paul, os germes são o último dos problemas com que deve se preocupar. Seu tornozelo esquerdo, por favor. Stefano, e esta é a última vez, graças a Deus, que teremos de chamá-lo por seu nome falso. Soltou um pequeno resmungo e puxou para cima a perna esquerda da calça para mostrar o tornozelo. O Sr. Paul ajoelhou-se e esfregou o pano por alguns instantes. No começo, nada parecia acontecer, até que, como o sol que brilha através das nuvens ao fim de um terrível temporal, o contorno meio apagado de um olho fez sua aparição. E foi se mostrando cada vez mais evidente, mais nítido, o desenho tão pronunciado como quando os órfãos tiveram o primeiro contato com ele, no tempo em que moravam com o conde Olaf. Violet, Klaus e Sunny olharam todos para o olho, e o olho respondeu ao seu olhar. Pela primeira vez em suas vidas, os órfãos Baudelaire sentiram-se felizes em vê-lo.